Pessoal, então o que vamos estudar nesse curso e qual que é a importância deste conteúdo para nós? Eu vou elencar para vocês basicamente alguns pontos que nós vamos estudar no decorrer desse curso, ok? Então, iniciando pelo tópico número 1, nós vamos comentar um pouco sobre a introdução e importância do estudo da fisiologia vegetal. E aqui é bastante importante a gente dizer que nós vamos falar basicamente, num primeiro momento, sobre a cronologia do estudo da fisiologia vegetal. Vamos estudar algumas pesquisas que são consideradas clássicas para o desenvolvimento da fisiologia vegetal e eu acabo comentando algumas coisas sobre isso no decorrer, desta aula em específico. Também, dentro desse tópico, nós vamos falar sobre alguns desafios, que a gente encontra em relação à agricultura, à produção de plantas de maneira geral, que a gente acaba observando que algumas plantas se adaptam a certas condições e outras não. Então vamos entender um pouquinho disso, como por exemplo, a salinidade dos solos, mais a sua adaptabilidade, como que algumas plantas se adaptam a isso, a questão da desertificação, ambientes mais desérticos, com falta de água, como que essas plantas acabam se adaptando. E, por outro lado, ambientes que são alagados, não só a falta de água, o déficit hídrico de maneira geral, mas também como que plantas sobrevivem em ambientes alagados. E, logicamente, vamos tentar entender de que maneira a gente pode utilizar esse entendimento para a evolução do estudo da fisiologia e aplicar isso a outras disciplinas, às plantas, ao melhoramento genético de maneira geral. Então é bastante importante esse tópico para a gente entender esse ponto de vista, ok? Número 2. A importância da água para a vida das plantas. Aqui, basicamente, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre o ciclo hidrológico, que é aquela distribuição e ciclagem da água que acontece no nosso globo terrestre, como que a água ela é evaporada do mar e ela volta novamente por meio de um ciclo até o mar novamente. Então nós vamos entender todo esse ciclo e qual que é a importância disso para o desenvolvimento da vida e das plantas. Nós vamos também falar neste ponto aí a origem da vida, comentar um pouquinho sobre a origem da vida e relacionar isso com a origem das plantas, que é o foco desse nosso estudo. E de que maneira que a planta acaba utilizando essa água e para que serve, Por que é tão importante a água na vida das plantas? Então eu faço aí um apanhado geral sobre esse assunto, tá joia? Número 4, estrutura dos estômatos e a transpiração. Turma, aqui nós vamos apresentar para vocês as definições de transpiração, qual que é a importância da transpiração para a vida das plantas, quais são as vantagens, as desvantagens em isso acontecer para a planta, Então nós vamos falar como que ocorre propriamente dita a transpiração, quais são as estruturas dos estômatos, por que acontece a abertura do estômato e como que acontece a abertura do estômato, por que ocorre o fechamento e quando que ocorre o fechamento estomático. Vamos fazer aí um estudo bem completo sobre esse tema. Vamos falar dos fatores que influenciam a abertura e o fechamento estomático em relação às condições ambientais, condições do solo. Vamos falar sobre as teorias que estão envolvidas sobre essa dinâmica de transferência de água até se perder para a atmosfera, como, por exemplo, a teoria coeso-tenso-transpiratória, que é a teoria mais importante e mais bem aceita sobre esse tema. Ok? Então, vamos ter um estudo bem completo sobre a questão da transpiração e estrutura do estômago aqui no tópico 4, ok? Número 5, absorção de água e solutos pelas raízes. E para a gente concluir o nosso curso, nós vamos falar como que vai acontecer a entrada de água propriamente dita, desde ali do solo até a raiz propriamente dita. Vamos falar então de mecanismo de entrada, como por exemplo o simplasto, as vias, na verdade, de entrada, o simplasto, o apoplasto, transmembrana. E vamos comentar aí a importância, a relação disso com a transpiração, com toda essa dinâmica de transporte de água na planta, ok?
E assim eu espero que vocês gostem desse curso, que vocês tenham um proveito, que isso sirva não só para fomentar um pouco mais o currículo de vocês, mas também para o entendimento, para colaborar ali com a formação de vocês de maneira geral. Ok? Espero que vocês gostem, bons estudos e qualquer tipo de dúvida vocês podem deixar uma mensagem na plataforma que eu vou ter todo o prazer do mundo para poder responder e tirar a dúvida de vocês, tá ok? Então, bons estudos, moçada. Até mais.